E tá aí a nossa convidada. Ó, Noite! Tudo boa bom, noite, Selma? tudo jóia? Como é que você tá? Um prazer Tudo bem? enorme estar aqui, ter Tudo sido convidada bem. por você, uma Imagina, é fera uma do honra Pilates poder, Kid. é uma honra poder estar aqui compartilhando, né, e trazendo para o pessoal que segue aqui, tanto a Vânia quanto a Selma, uma referência como a Selma, que está no Pilates há tanto tempo e hoje, humildemente, né, generosamente, não estava passando muito bem, né, mas disse que não iria cancelar a nossa live, porque sabe da importância, né, de todo o conhecimento que ela tem para trazer aqui com todos que estão aqui. Então, muito bem-vinda, Selma. É uma honra poder estar contigo aqui. Tenho certeza que a nossa live vai ser muito legal. Tenho aqui perguntas aqui bem importantes para fazer, né? Afinal de contas, né? Nós estamos aqui com uma das primeiras pessoas, né? Do grupo de pessoas que trouxe o Pilates para o Brasil, gente. Não é simplesmente trouxe o Pilates, eu trouxe o Pilates para o Brasil. Então, olha o impacto, né? Que gerou e que eu tenho certeza que quando elas pensaram em trazer, não tinham nem ideia do que ia acontecer, né? Sim. Mas enfim, Selma, bem-vinda. Eu vou pedir que tu se apresente, que tu conte aqui pro pessoal, porque nada melhor do que a própria pessoa se apresentar, dizer, enfim, como ela realmente se sente, quanto isso é importante também para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá, conta para nós aí. Tá bom, primeiro é um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite e agradecer as pessoas que virão esse vídeo, né, essa nossa live. E eu sou formada em dança pela Universidade Federal da Bahia, né, primeiramente. Sou Uhum. fisioterapeuta, sou clínica de dor, né, fiz minha pós-graduação. Sou mestranda em movimento. Assim, iniciei Pilates muito cedo. Na verdade, minha carreira já foi, assim, ela começou muito cedo com a dança, né? Comecei com Uhum. 5 anos de idade, com 17 já estava na faculdade. E foi mais ou menos nesse período que eu conheci Pilates, né? Muito bem. E para me preparar para a cena. Era uma. Nós fazíamos muitas aulas de dança, que era um período que eram 4 horas de balé por dia, ou a gente saía de um canto para outro, eu falo eu e a minha geração, né? Então, Uhum. nós fazíamos muitas aulas. E quando a Alice trouxe Pilates para cá, era mais uma Uhum. coisa de movimento que a gente queria vivenciar. Eu não Uhum. tinha, na verdade, pretensão nenhuma em ser professora. Eu Uhum. estava dançando, eu estava em ampla, assim, em cena, com maior energia para dança mesmo, muito jovem, Aham. né? Com fome de dança, com fome de palco. E aí eu encontro essa bailarina, né, que foi fazer um curso, formada em dança também, foi fazer uma mestrado na Cal Arts, lá na Califórnia, e ela era do Balé do Teatro Castro Alves. E ela teve uma Uhum. lesão no joelho, né? Tá, peraí, peraí, E peraí, 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 Alice peraí, peraí. Beck, Pera, 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 vamos pera, lá, pera. vai Sabe, me. gente, quando a pessoa sabe muito e ela acha que todo mundo aqui está sabendo o que a gente está falando, né? Vamos começar do começo. Deixa eu te perguntar. Primeiro, que o pessoal também quer saber. Verdade. O que é Pilates? Ai, meu Deus do céu. Olha, Pilates é um método de condicionamento físico, né? Que, assim, tem um foco, o objetivo Tá. de conectar corpo e mente, né? Tem essa visão integral do corpo, né? Do corpo todo vibrando e de fazer com que você tenha uma presença, uma atuação melhor no mundo, né? A partir Entendi. da tua presença. Tá. Então, o que Joseph Huberto Pilates, que é o nome do criador do método, né? Ele fez, na realidade, foi um trabalho físico, né? Com máquinas, Uhum. molas, etc., e também um repertório de chão, mas que tinha uma filosofia por trás. Então,
a gente sempre, quando a gente tem alguma coisa, um exercício ou um sistema, a gente não pode dissociar da filosofia, porque normalmente a filosofia é ver os trabalhos de Pilates aí sem a filosofia. E ele não tinha, na verdade, princípios, assim, o que a gente tem, que é da PMA, né? Que a PMA foi a Aliança Mundial de Pilates que se juntou em determinado momento para com os discípulos diretos deles, alunos deles, né, que eles estavam vivos, para formatar um manual assim mais unificado com a ideia de quase todo mundo, né, que estava ali, que ele tinha o pressuposto de internal shower, que é o chuveiro interno, né? É como se você respirasse do fio do cabelo até o dedo do pé, né? Então, a respiração apenas inspire e expire. Muito simples. Outra coisa é equilíbrio. Você vai ver na filosofia dele, o tempo inteiro ele falar de equilíbrio, né? E essa é a palavra, uma das palavras-chave, equilíbrio. E aí ele fala equilíbrio entre trabalho, lazer e descanso. Na verdade, é algo que ele já vinha falando, né? Que é uma das coisas que a maioria das pessoas às vezes procuram encontrar, né? A importância de a gente fazer tudo que precisa, né? Mas que tenha um equilíbrio entre todas elas. Então, ele já inseriu isso, inclusive, na sua metodologia, né? Mas me conta um pouquinho mais para trás, tá? Já me falou que Pilates é uma maneira de um trabalho, né, de movimentos, onde estão conectados corpo, mente e espírito, mas o que muitos que estão aqui, e a gente tem que lembrar que a gente é um pouco mais conhecedor do Pilates, né, do método, mas tem muita gente que daqui a pouco vai assistir essa live depois, ou está assistindo agora, e pode ser que ela não entenda quem foi Joseph Pilates, quem foi essa pessoa. Porque hoje se fala muito de Pilates, mas o Pilates, né, ele tem esse nome em virtude de que foi uma pessoa que desenvolveu, né? Sim. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse Joseph, de quando ele era jovem, porque, como você mesma diz, né, é muito tempo que o Pilates está por aí, é muitas coisas que se sabe, mas conta para nós um pouquinho. Como é que foi a infância de Joseph? Vamos começar do início. Eu acho que é importante a gente trazer um pouco mais esse entendimento para as pessoas, né? De como é que ele era, o que acontecia. Obviamente, né? Que não dá para contar tudo, mas se a gente conseguisse resumir um pouquinho, Selma, conseguisse resumir um pouquinho para o pessoal, né? Quem foi Joseph, né? Quem foi essa criança até, né, ele se formar o que realmente é um método? A gente tem algumas histórias, né? E agora tem 2 biografias que eu acabei não lendo toda, lendo pedaços assim da biografia dessa nova. Antes a gente tinha uma outra história, né? Agora a gente já está vendo uma pessoa que pesquisou, 2 pessoas que pesquisaram bastante os caminhos por onde ele passou, né? E que tem mais ou menos assim. Mas aí, no caso, tem 2 biografias. Uma que se conhece, que é essa que se formou, diversos profissionais, e agora uma outra mais aprofundada, é isso? Na verdade, é uma que se contava muito nos Estados Unidos e que veio para cá. Tá. Mas depois, 2 pessoas fizeram um trabalho de pesquisa, né? E trouxeram algumas informações. Tempo na mão da gente, né? Então, assim, ele era um filho o segundo filho de 9 irmãos, tá? E os pais dele eram operários, o pai serralheiro e a mãe trabalhava numa fábrica. E eles eram muito pobres. O pai também era mestre de obras, assim, construía casas. E
o que acontecia era que, como eles eram, tipo assim, muito pobres mesmo, eles iam morar nessas casas até essas casas secarem, né? Porque as casas primeiro eram feitas de um material que ficava úmido, que tinha que secar e etc. Ah, Então eles viviam naquela umidade, né? E assim, tinha uma coisa, uma curiosidade que a família, que antes tinha uma coisa de hierarquia, né? uhum. Primeiro o pai, depois a mãe, depois né, o Os primeiro filho, o filhos. segundo filho, o terceiro filho. Aham. E eles tinham uma banheira e tomava banho uma vez na semana. Sendo que primeiro o Nossa. pai na mesma água, depois a mãe, Nossa. depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Aham. Então, se ele fosse essa criança raquítica, que as pessoas tanto falam por aí, ele não Sim. teria sobrevivido a esse tipo de a essa atmosfera. Ele Tá. não teria sobrevivido, né? Mas era uma criança muito inteligente, que gostava muito de movimento dos animais, que já observava muito cedo. O pai dele era um entusiasta da, da ginástica, né? Uhum. E ele, acho que talvez por influência, se apaixonou por isso. E muitas coisas aconteceram. Ele era alemão, né, Hum. de Mönchengladbach, né, lá perto de Frankfurt, do seu Dorf, Tá. né? E aconteceram várias coisas assim na vida dele. Depois ele foi prisioneiro durante 5 anos, né? Primeiro em uma ilha na Europa, depois eu sei que ele acabou na Ilha do Homem, na ilha que chama Isle of Man, né? Que é na Inglaterra, né? Tá. No Reino Unido. Então lá ele se via assim que na parte que ele estava, né, podia ver algumas pessoas fazendo exercícios físicos, né? Tá. Mas nada se sabe exatamente se era ele que guiava, como se dizia antes, né? Se era ele que estava ali, né, guiando aquelas pessoas. Tá, mas Então, esses 5 anos que ele ficou prisioneiro, foi quando foi na Segunda Guerra Mundial? foi na Primeira Na Guerra Primeira Mundial. Guerra Na Mundial. primeira. Ele nasceu em 1883. Tá, 1883, né? tá. Ou seja, fez 100 anos em 100 anos e 1983 e 40. agora, 140 anos, é, né? é, inclusive agora, dia 9 de dezembro, ele fez aniversário, né? O dia do aniversário dele. Ah, 19 de dezembro de Aniversário. 1883. Sagitariano. 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 E ele Então, nasceu na Alemanha, então, sim, ele isso? nasceu na Alemanha. Ele Tá, nasceu na Alemanha, em alemão. Mönchengladbach, Tá. E né? aí tá, ele teve essa infância difícil com os pais muito humildes que acabavam levando os filhos de acordo com o trabalho deles, né? Então a Selma Sim. quis dizer que uma linha que se fala é que ele era raquítico e tal, e tal, e tal. Então o que que ela quis contar para nós, né? Pelo que eu entendi. Que na realidade ele não podia ser raquítico. Se ele fosse raquítico, ele não sobreviveria a esse tipo de vida que a família dele tinha, né? E que dali começou, provavelmente, né, a interferência do pai, que era entusiasta da ginástica, e aí ele foi se desenvolvendo, foi crescendo nesse contexto, né? Chegando então à sua idade praticamente adulta, com quantos anos mais ou menos vocês têm ideia de que idade que ele foi prisioneiro ali por 5 anos? Não tenho idade, não tenho idade. Ele teve 3 casamentos, né? Tá. Segundo uma das biografias. E eu acho que ele já tinha tido o primeiro casamento quando ele foi preso, né? Ah, Então não sei precisar para você. Inclusive ele teve uma filha, né? tá. Uma filha que foi uma filha que parece que no primeiro tempo ele não não acompanhou, Não teve mas depois tem presente? outras pessoas que falam que ele acompanhou a filha dele Sim, e sim, sim. observava muito desenvolvimento motor, né? É, o desenvolvimento motor da criança e da própria filha dele, né? Ele observava, ele era muito
muito, Visionário. como eu posso dizer, tipo, quando a pessoa ela é do movimento, Uhum, ela observa tudo que se move. Eu uhum. lhe digo porque eu É sou verdade. assim. Eu olho galho de árvore movendo, mar, tudo eu faço uma metáfora, bicho movendo, Sim, entendeu? Pessoas, ler pessoa o tempo todo, isso é meio que uma coisa que a gente tem. E sim, ele tinha isso, ele tinha esse gosto, ou seja, eu acho que isso era muito inato, assim, sabe? entendi. Dele mesmo. E Tá. ele Então ganhou um livro de sabe anatomia. direito, não se sabe direito que idade ele ficou nesse tempo preso. Foi 5 anos. Não, foram 5 anos, Tá. E dentro desses 5 anos tem no caso, é dali que ele começa a desenvolver, né? E ele enxerga as pessoas se movimentando. É essa linha que tu entende que faz sentido? Não, na verdade, se ele teve a filha antes de ser preso, ele já Tá, estava observando ali, tá, tá? Mas antes, ele pequeno, ele já observava o movimento dos felinos, entendi. de gatos, né? Sim, tanto é E que tem o lá cat, nessa né? Que ele ilha fala. que Aham. ele ficou, na Ilha Pimenta, tinha os gatos com rabo curto, né? E Uhum. todo mundo fala desse negócio desses gatos com rabinho, com a cauda curta. E aí ele ficava observando como esses bichos eles se moviam, né? Tá. E, enfim, e gostava muito de se exercitar. E era todo malhado, enfim. Então, eu acho que isso daí fez com que ele era a viagem dele, sabe? E essa coisa da que ele fala que é muito forte dentro da filosofia dele, quero deixar aqui, que quando ele chega nos Estados Unidos, que ele migra para os Estados Unidos, ele vai para a Alemanha de novo, e depois ele migra para os Estados Unidos, Uhum. e que ele fala, tipo assim, sobre a... me fugiu aqui agora, mas assim, sobre prevenir, porque ele não gostava, Prevenção. na verdade, de como as pessoas nos Estados Unidos elas se alimentavam, como elas viviam, como as crianças viviam. Entendi. Então, ele via que as pessoas, depois que ele desenvolveu o método dele lá, de equipamentos, começou a fazer sucesso lá na Quinta Avenida, e montou o estúdio, e se juntou com a Clara Pilates, né? Tá. Ele começou a ter muita gente de dança lá e tudo, e ele começou a perceber que o trabalho dele, o que ele tinha experienciado, que eu acho que é o mais Uhum. importante de tudo, viu, Vânia? Aham. Sinceramente. O que ele tinha experienciado e deixou muito forte, né? Muito forte. Então, ele passou isso, quis passar isso para as pessoas. Então, Ele o, acreditava no quê, então, Selma? Ele acreditava, então, na importância da prevenção? o Ah, exercício físico como um elemento não medicamentoso mais importante que a gente pode ter. E a gente vê hoje, agora, eu tive um paciente que foi, é meu paciente, mas é psiquiatra, e ele uhum. foi para o encontro dos, assim, americano, do pessoal, né, dos psiquiatras, Sim. e não se fala em outra coisa senão exercícios físicos, contra a demência, né? A Contra importância tipo assim, disso, a né? Em importância para todas as você outras levantar, para atividades. você se manter ágil, né? Sim. Então o cara falava isso lá atrás já, 100 e poucos anos certo? atrás. Já falava muitos anos atrás sobre isso. E ele dizia assim, Uhum. se as pessoas conhecerem meu método, né, elas vão modificar a vida delas, elas vão viver melhor, elas vão comer melhor, né? Se as crianças forem educadas, né, com o meu método, né, elas vão ser crianças mais felizes, né? Ele dizia isso, apesar da gente não ter, por exemplo, tipo assim, fotos de Pilates com criança. Eu, pelo menos, não vi até Uhum. hoje. Com criancinhas e etc., fazendo trabalho com criancinhas. Aham. Mas ele dizia que na filosofia dele, que Sim. se uma criança ela pudesse viver um pouco daquilo que ele estava vivendo, que era um pouco de uma vida mais natural, Sim. né? Uma vida mais harmônica, educando a postura, né? Tendo controle dos movimentos delas, Sim. elas seriam pessoas muito mais felizes, muito mais seguras.
E que isso daí, muitas vezes, né, vem do pai e da mãe. Muito Claro. como a criança ela age, é porque ela vê o pai e a mãe, que é a importância, né, de você ser um pai, Um uma mãe exemplo, né? consciente, né, de que a criança precisa ter essa percepção corporal, se apropriar do corpo, né? Sim, Claro que na época certa, porque tem as fases de desenvolvimento, de entendimento do corpo também, de interesse por isso, sim, mas existem formas de você levar a pessoa a isso. Você sabe disso no claro. seu trabalho, né? Na Aham. sua pesquisa, que é uma pesquisa linda com crianças, né? Uhum. É assim, o Sim, que você traz, com quanto você tem que, assim, criar, se modificar para levar essa linguagem, né, para eles, de forma que eles, aos poucos, vão absorvendo e vai entendendo a importância do corpo, da presença, da casa onde ele mora. Porque o claro. corpo, na verdade, é onde a gente mora, né? O que nos representa, na verdade. Sim, Eu isso não estou mesmo. aqui, eu não posso tirar meu corpo, sair e deixar minha alma aqui falando, né? Não tem como. Então, assim, não existe isso. Então, o corpo que representa. Então, assim, uma das linhas que eu estudei, que foi a linha que eu dei Uhum. aula de Pilates, Sim, ela falava muito da importância da experiência positiva de movimento. Você tem uma experiência boa de movimento no teu corpo, né? Para que você possa, a partir daí, ter outras experiências positivas de movimento com outras pessoas, nas suas relações pessoais, né? E você sim. transitar pelo mundo de uma forma mais fluida, É, né? inclusive, acho que tem algumas palavras que a gente fala aqui e que pra gente é muito familiar, né? Quem tá entrando aqui, que é profissional da área e tal, mas muitas pessoas de repente não sabem. Mas Joseph, ele elencou alguns princípios, né? Como se fosse, eu sempre, na verdade, quando eu explico para as crianças, né? E eu sempre digo que quando a gente explica para uma criança, a gente explica para qualquer pessoa, né? Sim, Qualquer pessoa consegue entender que era como se fossem as regrinhas do Pilates, né? Então ele trazia esses princípios para ajudar as pessoas a entenderem o que precisa ser fundamental e importante dentro da metodologia que ele estava desenvolvendo e que as pessoas faziam sentido. Então, quando eu levo para as crianças, eu falo sobre essa importância de elas entender que tem como se fossem as regrinhas do Pilates. E aí eu queria que claro. tu trouxesse, Selma, para o pessoal que está aqui assistindo, inclusive, quais eram os princípios do Pilates, né? Quais são, inclusive, eles ainda são importantes, mas na tua experiência, naquilo que tu estudou com mais profundidade, né? Realmente o que cada um quer dizer e a importância de cada um. A gente sabe que muitos aqui vão saber, mas é importante a gente trazer com mais propriedade aquilo que ele queria que acontecesse, né? Aquilo que tu sabe que era a ideia dele, aquilo que ele pregava, aquilo que ele exigia até mesmo, né? Tu que teve a oportunidade de estar muito próximo dos seus próprios alunos, né? Do Joseph. O que era a essência dele disso? Na verdade, como eu havia falado já no início, né? Ele tinha as coisas mais simples e as coisas mais naturais da vida, Uhum. né? Que deveriam estar, na verdade, acontecendo, né? E dessa questão, Joseph Pilates, os livros de Joseph Pilates, PMA, é isso que eu estou falando, Aliança Mundial de Pilates, discípulos diretos, falando sobre isso, Tá. tá? Discípulos diretos, alguns discípulos diretos. Então, Só fazendo um parênteses. Os discípulos diretos que a Selma está falando foram os alunos que Joseph deu aula, tá? Então, quem é essas pessoas que ela está falando? É os próprios alunos do Joseph. Quando ele morre, né? Essas pessoas que entenderam e que viram a grandiosidade que ele tinha desenvolvido com essa metodologia começam a passar, né, as informações para outros profissionais. Agora, acho que o pessoal entende melhor. Vai lá, continua. é bom ir traduzindo, porque às vezes você tem uma linguagem como se as pessoas estivessem entendendo, e aí você vai fazendo esse meandro Fazendo aí. esse ajuste aqui, né? Então, ele
tinha essa coisa, né? Assim, deixaram bem claro que ele tinha pressupostos, que ele não tinha os princípios. Os princípios estão no livro dele, Return to Life, Through Contrology. Tá. Inclusive, Contrologia era o nome que era dado, né? Não se chamava Pilates, foi chamado Pilates depois do falecimento dele. Uhum. O nome era Contrologia. O nome a que ele ciência do deu do controle, método, né? Era contrologia, isso. A contrologia, né? E ele falava dessa questão da respiração, internal Shoa, e do equilíbrio entre trabalho, lazer, descanso. E no livro dele, os livros dele, Your Health, e a sua saúde e retorno à vida através da contrologia, né? Aí ele fala a respeito de você respeitar seu ritmo interno. Respeitar o ritmo interno, né? Isso é muito assim, claro. Mas também você tentar ser uma pessoa presente no mundo, inteiro no mundo. Uhum. Isso é muito claro também. E a importância do exercício físico como elemento de prevenção, repetindo, para várias outras questões, tanto que ele diz assim, eu nunca tomei uma aspirina, eu nunca fiquei doente, sabe? Porque eu fiz o meu método, eu pratiquei, e eu acho que ele pode mudar o mundo. Sim, pode mudar as pessoas, né? O exercício físico pode mudar o mundo. E agora a gente está vendo isso aí, a gente acabou de falar sobre isso. Então, assim, eram essas regras. Tinha coisa de viver na natureza, principalmente com as crianças, ele fala desse cuidado. Tipo, se a criança não quiser comer, se a criança deixar a criança dormir na hora certa, mas em determinado momento, instaurar determinadas disciplinas na criança em relação ao corpo dela, para que ela se perceba, né? Educar a criança. Hoje se fala muito, né, desde os 6 princípios do Pilates, né? Vou trazer aqui: respiração, controle, concentração, precisão, fluidez e ativação de powerhouse. Então, tu tá me dizendo que esses princípios que se fala e que se ensina muito, inclusive, né? Todas as formações que eu fiz, todos os cursos que eu fiz, isso sempre foi trazido como se fossem as regrinhas, né? Que eu quero saber de ti. O que realmente é isso, então? Na verdade, assim, Vânia, eu particularmente acho que ele foi criado com bailarinos, né? Ele criou um método nos corpos dos bailarinos e atletas, né? E, normalmente, esses princípios são princípios que têm muito a ver com a dança. E eu vou mais distante um pouquinho. Eu acho que esses princípios eles são comuns a todo método de organização corporal, entende? Assim, por quase todos. Por exemplo, eu fiz formação de aerotônica, eu fiz Coraline, é sempre o que a gente quer é ser preciso, é estar concentrado, né? Tá em, tipo assim, respiração tem, né? Concentração tem, né? Que é o centramento tem, a ativação do centro do corpo tem, a precisão do movimento para que você trabalhe aquela musculatura específica, né? E a fluência, né? Que é uma coisa que quando você seu corpo já aprendeu, você já faz sem tanto esforço, você fica fluido, você muda a forma de transitar pelo mundo, né? Você tem a relação de espaço, né? O respeito ao espaço do outro, tem toda uma coisa que é muito maior, que a gente pensa que é só Pilates, né? Sim. Aquela coisa ali, aquela aula, aquela coisa, não, mas é uma coisa para você levar para a sua vida, né? E você ter essa experiência de fluir entre as pessoas com esse respeito, mas com o seu corpo organizado. Para mim, são princípios de organização biomecânica e que cada linha de Pilates fala uma linguagem um pouco diferente da outra, né? Então, assim, linha vinda de discípulos diretos dele, né? De Joseph Pilates, né? Na Alemanha chamava Joseph Huberto Pilates, e
ele teve alunos que viraram discípulos, que depois da morte dele, essas pessoas criaram, a partir das suas próprias visões, os seus métodos. Era Pilates, mas tinha as veias de cada um. Então, o Ron Fletcher, né, ele tinha uma respiração percussiva, fazia exercícios com a respiração percussiva. A Romana Krzyzanowska, né, ela que é do Pilates clássico, que fala aí, ela já organizou o trabalho dela em cima do corpo e da vivência dela. Era uma bailarina baixinha, super rápida, né? E assim, tinha o centro de gravidade um pouco mais baixo, certo? Era uma excelente performer. Então, o método dela foi o quê? Assim, a coisa do power, Mais né? De vigoroso. trabalhar mesmo, de seguir uma sequência. Ele tinha umas sequências assim no estúdio dele, né? Então, ela segue mais ou menos essas sequências, ela coloca algumas coisas também, e ela cria também alguns princípios, né? Que já são diferentes do Ron Fletcher, né? Mas que o Ron Fletcher tem também com outros nomes, né? Então, ela fala assim, da curva C, né? Do V-Pilates, do Pilates UV, dos pés, né? Do scooping, né? Eu digo que é o V da Prof. Vânia. Oi? Eu digo que o V do pé é o V da Prof. Vânia. Sim, o V da Vânia. Tem o scooping, né? Tem a questão do scooping. Controlar isso, puxar né, essa força mais para dentro. Mas daí, então, dentro do contexto que tu viu, né? Então, a Selma tá... Eu estou tentando traduzir também para vocês que estão chegando aqui. Mas algumas coisas que a Selma está trazendo aqui para nós, ela está mostrando que Joseph, como a gente falou, teve vários alunos. Esses alunos tiveram experiências com Joseph, né? Então, ele mesmo ensinou, dependendo de cada aluno, o que ele precisava desenvolver com aquele aluno, né? Então, é uma frase que ele diz, né? Eduque o corpo que está à sua frente, né? Então, essa frase de Joseph, ele já diz o quê? Que cada pessoa precisa de intervenções diferentes de acordo com o que ela precisa ser trabalhada, né? Individualidade então, biológica, especificidade. Como ela falaste, né? A Romana era uma pessoa e ele trabalhava algumas características dela em favor dela. Outros que tiveram outras linhas com ele, né? A gente fala da Romana, que é a que mais se fala, né? Mas tem a Ivy Gentry também, tem muito vídeo com a Ivy Gentry, que fez mastectomia total, né? A Ivy Gentry fez um trabalho lindo também, tem a Cassie Grant, que tem exercícios baseados nos felinos, né? Também. Sim. Então, assim, a gente tem no Royal... esqueci o nome dele, lá em Londres, o Alan Redman, né? Tem várias pessoas. Tem a Mary Bauer, que era uma psicanalista, né? Na verdade, ela era uma psicóloga junguiana, na verdade. Então, assim, olha as visões, né? No caso dela, um Pilates mais somático, mais voltado, né, para trabalhar um pouco a mente também. E Ivy Gentry, ela era uma bailarina fantástica, fantástica. Se você for ver a história dela, assim, todas as pessoas que dão Pilates têm que ver Ivy Gentry, tá? E aí ela teve um câncer, né? Um câncer de mama. E ela fez mastectomia total. E Joseph Pilates fez um filme com ela e apresentou para a comunidade médica dos Estados Unidos, né? E aí, a partir daí, dessa apresentação, eles não acreditaram, os médicos não acreditaram. Aí tem um filme dela, ela sem a blusa, né? E com um seio só, fazendo todos os exercícios como fazia antes. Claro que a gente não sabe o nível de dor que ela passou, o que foi que aconteceu, né? Como foi que ele trabalhou com ela, como foi esse caminho, como esse caminho foi feito. Mas, assim, a gente não pode esquecer esse nome. Esse nome é um nome que realmente deu raiz ao Physical Mind, né? Que é uma linha de Pilates, o Ron Fletcher, Pilates, né? Tem o clássico, tem a Polestar, que eu fui, que é o Pilates clínico, que trabalha lindamente com princípios fantásticos
de organização biomecânica, com foco na aprendizagem motora, com foco nas pesquisas científicas, que na época, nos anos 90, vieram muitos artigos científicos que, na verdade, deram um suporte à filosofia de Joseph Pilates. E que a Polestar trouxe essa coisa científica para o Brasil, né? Nos anos 90. Então, a gente teve Paul Rhodes, aí eu vou falar um pouquinho de ciência. Paul Rhodes, que viu a coisa do transverso abdominal, que ativava milissegundos antes dos músculos das extremidades. O assoalho pélvico, né? Que também é uma musculatura antecipatória junto com o transverso abdominal. Ele também, em algumas pessoas, ele ativa diferentemente, né? Porque são, assim, a parte do MAP, a gente vai ter músculo, que é o coxígeo, e a gente vai ter 3 músculos, que são os elevadores do ânus, o coxígeo, o coxígeo e o bulbo retal, tá? Então, esses músculos, em algumas pessoas, ativavam de formas diferenciadas em posição sentada, em posição em pé. Então, eles foram descritos naquela época como os estabilizadores profundos do tronco. A gente também teve Sapfor, que entrou com essa pesquisa. Paul Rhodes com transverso abdominal. Aí a gente teve Paul Rhodes e Caroline Richardson, né? E aí veio esse conceito de estabilização de tronco, né? E mudou muito o trabalho de coluna, tipo assim, como juntou com Pilates e mudou muito o curso, né, do tratamento da coluna na mecanoterapia, né? Porque uniu, né, ciência e esse repertório todo aí, né? E por isso que, assim, a gente trabalha com essa questão. Eu vou trabalhar com você o que você está precisando. Eu vou equalizar seu corpo. Eu posso te botar até num método, numa coisa mais tipo assim, um exercício atrás do outro depois, né? Posso entrar no método de Romani, etc. Mas assim, o que é importante, né? Assim, é que o tempo passou, muita coisa foi descoberta e muita coisa foi atrelada a isso. As pesquisas estão aí. Então, a gente precisa acompanhar. Então, a Polestar, que bebeu de várias fontes, Lolita San Miguel, eu fiz curso com ela também, né? E meu mestre, Brent Anderson, ele fez com vários discípulos diretos de Joseph Pilates, que chama de elders, né? Ele fez com vários, e com a Ivy Gentry também, né? Então, ela tinha muito essa coisa do flow, né? De trabalhar com flow. E por ela ter tido essa lesão, né? Ela passou a criar um trabalho que pudesse atender as pessoas que tinham lesões. Por isso e não pessoas só atletas. Inclusive uma das coisas que muitas vezes o pessoal que está aqui também, e eu acredito que quem é da área do Pilates tem aquela história do Pilates. Pilates. Minha médica está aqui me vigiando. Me desculpe, minha médica está aqui me vigiando. Ela veio me vigiar, porque como eu não passei hoje muito legal, ela falou, telinha não, vai dormir, vai não sei o que. Eu falei, viu? Ela tá bem aqui, viu? Já melhorou. E aí, então conta para nós aqui, ó. A gente sabe que hoje, veio várias pessoas, algumas tiveram um impacto maior, né, na questão mundial da linha de trabalho, mas se tratando de Brasil, como que chegou no Brasil? Né? Depois que aconteceu tudo isso, né? Então, Joseph, a gente tentou trazer um pouco aqui da história de Joseph, então, relembrando. Ele nasceu em 1883, ele nasceu na Alemanha, aí ele teve uma vida difícil com os pais, aí ele ficou 5 anos sendo prisioneiro. Dentro desse tempo, né, se entende, se acredita que foi dali que ele começou a enxergar as coisas e desenvolver a sua própria metodologia, aplicando no próprio corpo. E aí ele começou a levar isso para as pessoas. Resumindo, para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, depois voltou para a Alemanha, depois foi de novo para os Estados Unidos, trabalhou com bailarinos, trabalhou com outras pessoas. Resumindo, mais ou menos seria isso, né? Sim, Muito bem. Sim. Aí, a nossa pergunta de hoje. Como que chega isso no Brasil? Aí vem muita história. Estão preparados? Vamos lá. Vamos lá, temos tempo. A gente tem uma bailarina aqui, chamada Alice Beck, é de Novaro,
conhecida por Alice Beck. Ela é gaúcha, mas mora em Salvador já há quase 50 anos. É Né? gaúcha, viu? Ó, É temos algo gaúcha, em é comum. gaúcha. A gaúcha! E Fala, Tchê! aí, Alice, ela foi para os Estados Unidos fazer o mestrado na Cal Arts, lá na Califórnia. E quando ela estava com uma lesão, ela tinha dançado um balé muito bonito chamado, acho que Sanctus, aqui. Eu acho que foi em Sanctus, que ela machucou seriamente o joelho. E aí foi em alguns médicos, os médicos disseram, olha, não vai dar para você dançar, vai ficar difícil com esse joelho, com essa patela assim, etc. Tá. E aí ela lá na Cal Arts, um colega dela, uma amiga dela, indicou Pilates para ela fazer, né? Nos Então Estados ela Unidos? foi nos Estados Tá, Unidos. tá. E aí ela fez Pilates lá, isso foi, acho que foi 88, por aí, 87, 88, nessa 88, digamos, Uhum. né? E aí ela faz esse trabalho, né? E começa a gostar, começa a ficar boa do joelho. Aí quando ela volta para o Brasil, ela que era, entre aspas, né, tinha um corpo mais ou menos difícil na dança, Uhum. assim, ter que se esforçar para conseguir, ela de repente vira solista, entende? Então, assim, aí, em um determinado momento, a Alice vendeu o fusquinha dela, o carro dela, ela Aham. vendeu geladeira, ela vendeu, acho que um fogão, se mandou para lá, porque é tudo em dólar, né? E, na Uhum. verdade, ela foi para... Olha que desbravadora, né? Ela foi para lá e ela fez o curso com Marie José Blum, né? Que Uhum. é desse Pilates que é mais somático, que é mais da individualidade Tá. biológica, né? Especificidade, né? Então, ela foi e fez a formação dela. Aí, em 90, 91, ela estava trazendo para o Brasil. Aí, como eu havia falado antes, na outro pedaço da live, Aham. que nós que éramos dançarinos, a gente ficou curioso, assim, né? De mais uma coisa, fazer milhões de aulas por dia, o que a gente queria era só se mover, eu não tinha pretensão nenhuma de ser professora de Pilates. Eu ia fazer minha aula lá com ela. E Uhum. ela Tu criou um fez, sistema tu com a fez Alice aula com Becker. a Alice. Com a Alice, Ah, sim, sim. entendi. Por isso que é um grupo que é um grupo pioneiro. Inclusive, Tina Campos está aqui, né? Que é uma foi uma das primeiras também. Ela está assistindo, Uhum. né, Tina? E aí, É, tá aqui, ó. Tina foi uma das primeiras sócias de Alice, porque depois ela teve que difundir mais o trabalho dela, né? E chegou Então, aonde? Qual foi o primeiro lugar que chegou o Pilates no Brasil? não, foi em Foi Salvador, Bahia. Salvador? Na rua Antônio dos Passos. Olha ali. Primeiro no sótão da casa dela, no sótão, né? Parte de cima. Não sei se você chamou sobrado aí, como é que você chama aqui, É sótão, né? sim, sim. E embaixo, depois ela desceu para o salão de festas, que não era tão usado no prédio dela, Tá. e ali ela montou. O primeiro estúdio de Pilates. Sim, o primeiro estúdio de Pilates do Brasil. E foi E ela a esse, pessoa que trouxe. e esse estúdio que ela montou era um estúdio completo, como a gente vê hoje, ou era Completo, o estúdio completo, sim. com os Completo. Hoje a equipamentos gente não. também? O que a gente não tinha era uma guilhotina, né? Nós não Entendi. tínhamos o pé da pua, a gente não tinha. Mas, assim, todas as outras coisas nós tínhamos. A gente tinha bunda, E tu né? A gente chegaste a tinha um trabalhar com uniforme. ela, Selma, nesse estúdio? Fiquei. Primeiramente, eu fui aluna durante muito tempo, eu não queria saber de, assim não passava pela minha cabeça ser, né? Porque eu viajava muito, dançava nas Aham. companhias, estava muito nova também, eu estava entrando Aham. na faculdade, tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, 17, 18, 19, 20, eu não sei aí exatamente qual foi A a data data certa. específica, Uhum. mas assim, eu queria ir lá fazer uma aula, minhas pessoas estavam fazendo, e eu estava vendo que era uma coisa muito legal. E aí eu tive alguns hiatos, mas eu sempre estava em contato com a Alice, porque Uhum. sempre ia lá, sempre fazia minhas aulas quando estava aqui, tudo. Tipo assim, a gente tem a Dani Augusto, a Tina Campos, a Jaqueline, que foram pessoas, deixa eu ver se eu faltei alguém, meu Deus, que eu não gosto de faltar, são pessoas que
elas foram as primeiras sócias de Alice, né? Assim, que montaram os Que ano estúdios para poder difundir foi isso, no mais ou Salvador. menos? Isso 91, aí já foi em 92? 95, por aí. 95, por aí, Ah, né? 95. 95, 95 chegou no 94, Brasil, então, né? digamos. 91 chegou no Ah, Brasil. 90, 91 chegou no... 91 chegou no Brasil. Tá, 90, 91. O trabalho com as meninas, né? Os estúdios é que foram nessa época, assim, já se Disseminando. tinha estúdio em Salvador, que era com essas 4 pessoas. Era um Entendi. pouquíssimo, tinha lista de espera, porque todo mundo queria saber o que era isso, que fazia tão bem. Porque começou com os bailarinos começaram a levar as mães, depois os filhos, depois os irmãos, depois Sim, não sei aí quem. vai... E aí foi, né? Então, assim, esse contato de Alice, essa coisa que ela desbravou, né, mudou a consciência corporal do Brasil. Uhum. O método Vieram mudou pessoas muito. depois, muito boas, a gente sabe que tem a Nélia Garcia, em 94, a gente tem também junto dela, a gente vê aí a Aline Reis, a Adriana Trota, a Cecília Panelli, né? Que são, né, do Pilates. Tem a Elane de Marcondes, que estava no encontro da gente no CREFIT em São Paulo, Sim. né? Elane com Physical Mind também, Elane em relação com a Alice, então ela trouxe. Então, as coisas começaram a fluir nesse sentido. Mas quem a Alice trouxe para o Brasil em 97 ou 98, janeiro, Brent Anderson, que era o diretor da Polestar Internacional. E aí é esse cara que eu falei para você, da ciência. Né? Era um fisioterapeuta que já tinha um trabalho com Elizabeth Lark, que é um nome muito importante do Pilates nos Estados Unidos. Tá? Ele já tinha um trabalho no San Francisco Memorial Hospital, na Califórnia, ou seja, Pilates já estava dentro do San Francisco Memorial. Tá? E aí ele veio e trouxe essa coisa. Olha, não foi brincadeira. Primeiro, eu quero mostrar para você a apostila da gente. Ó, primeira apostila. Não tinha uma foto. Olha ali, gente. Eram Era os só bonequinhos que a gente fazia, porque não tinha uma desenhar. foto. E esse homem trouxe tanta teoria, tanta coisa para a gente, que depois foi uma loucura para a gente estudar. Foi uma loucura para a gente estudar, para a gente absorver, porque foram 9 dias aqui, tipo, eram 8 horas por dia, às vezes ele passava para 9, e a gente saía acabado, que foi o primeiro grupo, né? Sim. Que fez aqui, um grupo de 10, acho que 15 pessoas, mais ou menos, né? Que fez esse primeiro curso de Brent Anderson aqui, que foi, assim, o primeiro curso que startou em 2000 com a gente no comando, né? Nesse mesmo tempo, eu queria só pontuar para você que nós, Dr. Durval Crachete, chefe do ambulatório de dor lá do Hospital das Clínicas, ele havia chamado nós, bailarinos, que tinha Pilates, né? Na verdade, ele era muito amigo de Alice, a esposa dele dançava com a Alice, e aí ele chamou, né, a gente para trabalhar lá no hospital. Então, era eu, Alice, Helena Matias, Georgia Oliveira, né, que fizemos parte desse núcleo, junto com a equipe multidisciplinar dele, onde tinha fisioterapeuta, dentista, tinha psicólogo, psiquiatra, enfim, tudo. Então, toda terça-feira a gente se reunia nessa equipe multidisciplinar para poder trocar, para dar palestra, para estudar, né, durante anos. E aí nós montamos o primeiro estúdio dentro do Hospital das Clínicas no Brasil. Olha que legal. No ano de 2001, nós estávamos apresentando o pôster Pilates e Clínica de Dor, uma possibilidade, uma realidade, no Simbidor de 2001, no Renascença, em São Paulo. Então, umas bailarinas lá, porque Joseph Pilates, ele fez o método dele com bailarinas, né? Os discípulos eram bailarinos nos Estados Unidos. Sim. Né? Enfim, atletas, etc. Né? Então, nós fomos e levamos esse pôster e outro de um estudo de casos de cervibraquialgia, né?
E aí nós levamos para apresentar esse pôster. Então, assim, foi muito importante também entrar o Dr. Durval, que é clínico de dor, né? Uhum. E aí a gente trabalhava com os pacientes de dor crônica, né? E também sabia o que era dor crônica, dor aguda, e daí não paramos mais. Sim. E começamos em 2000 a dar curso pelo Brasil. Demos voltado a dores. De norte a sul, de leste a oeste. Entendi. Impressionantemente, com foco mais em São Paulo. Meu primeiro curso foi em 2001, né, na Visconde de Pirajá, no Estúdio de Mariana, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e na Fórmula, em São Paulo, da qual eu tenho alguns alunos que estavam lá nessa palestra, do que hoje são grandes profissionais, né? Como Maria Militão, por exemplo, né? Então, assim, é muito tempo. Não sei se você lembra de Maria Militão, ela falando sobre AVC e etc. Então, foi minha aluna. Então, assim, enfim. E nós fomos montando, era uma certificação internacional, da qual você tinha um logbook. Nesse logbook, você tinha que preencher muitas aulas, observações e assistências, né? Você tinha que dizer o que você... um profissional, Alice, no caso, ou a pessoa que está acima de você, ou a gente que estava, né? Tinha que liberar o exercício, a pessoa tinha que saber o nome, a aplicabilidade do exercício, a indicação, a contraindicação, certo? Tipo assim, qual é o princípio mais forte daquele exercício, né? O que a gente queria dele. Então, assim, é muito linda essa filosofia, sabe? De você equalizar o corpo do outro, né? Claro. E fazer essa equalização. A pessoa chega de um jeito, com o rosto meio assim, né? Tira aquela foto, daqui a pouco tá com o peito aberto, o sorriso, o corpo muda, parece que muda totalmente. Parece um botão de flor que, né? Que abre, né? Que abre, é uma coisa incrível, né? Mas, assim, está sendo muito deturpado, isso também é uma coisa que eu só vou falar rapidamente, porque eu ia te perguntar, né? Eu ia te perguntar, inclusive, agora, né? Tá, chegou numa linha o Pilates, né? Com um objetivo, com uma intenção de trazer o Pilates para o Brasil, de ajudar as pessoas, de mudar, né? Essa história de a pessoa viver com dor e ela poder ter uma vida diferente. Sim. E o que tu enxerga? Porque se a gente fala aqui que chegou em torno de 1990, né? Hoje a gente está em 2024. Isso fazem 30 e poucos anos. O que tu enxerga dessa trajetória, né? De qual era o entendimento, o início e do que vem acontecendo nesses últimos tempos? Qual é a tua percepção de tudo isso? Olha, Vânia, assim, existe uma coisa que é bem difícil de falar, porque, assim, o que eu acho que na minha época, eu vou falar da minha experiência, tá? Assim, as pessoas estudavam o que iam fazer, entende? Eu acho que isso faz toda uma diferença. A gente mergulhou nisso, tanto na filosofia, quanto na prática, quanto no ensino, quanto a gente teve que viver isso para poder passar adiante. Então, como é que você vai passar adiante uma coisa que é corporal para uma pessoa se você não tem isso? Claro que tem pessoas que têm capacidade, não estou tirando a capacidade de ninguém. Tem gente que tem isso, tem essa capacidade e acabou, né? Mas, assim, falta estudo, falta embasamento, né? Falta isso. Falta, tipo assim, para mim, eu sou bem assim, eu sou bem... eu acho a bola super importante, mas que Colin Gray fez um trabalho, né, de pilates na bola. A gente também precisou fazer muitas outras técnicas para a gente entender o pilates da Polestar, para poder a gente passar adiante. Então, a gente fez Feldenkrais, né? Fizemos em São Paulo, fizemos também com o John Link, que trouxe para cá. Fizemos workshop com Lolita San Miguel, vimos várias pilates durante todos esses anos. Então, assim, eu não consigo ver essa trajetória nas pessoas de hoje. Se perdeu o método? Perdeu, eu acho. E acho, assim, que o pessoal
do clássico começou a se posicionar como os únicos, como os tradicionais, como os verdadeiros, sem levar em consideração a Eve Gentry, por exemplo, né? Com um Pilates que é mais potente, ele realmente era muito potente. Mas, assim, sabe que aí os discípulos direto deles eram pessoas movedoras. Uhum. Entende? Entendo. Então, quando alguém bate em sua porta no estúdio, ela sempre tem alguma coisa, porque você é obrigada a fazer uma avaliação, porque a avaliação é uma coisa importante. Ela Que tem muitos não coisas para fazem, inclusive, trabalhar, né? para equalizar. E todo mundo tem alguma dorzinha em alguma parte do corpo, na cervical ou na lombar, certo? Ou no ombro, né? Tem as Segundo, LES da vida aí, as segundo DORTs, doenças segundo a ocupacionais, Organização elas Mundial, né, da Saúde, ela já alerta que 80% da população 80, 90% mundial. da população vai ter E isso episódio de em dor lombar 2003, aguda, né? exatamente, aguda ou incapacitante. E isso aí é um texto, porque eu dou curso de dor lombar, né? Uhum. Aguda e incapacitante pelo menos uma vez na vida, certo? Uns evoluirão para a cura e outros Putz, evoluirão para a cronicidade. Ou seja, quem se cuida melhor. pode até se curar. Mas quem fica no reme-reme, não, assim, meio que indo e voltando e deixando aquela coisa ficar ali e se Uhum. instalar, né? Vira dor crônica, né? A dor crônica tipo assim, é uma coisa como o nome. Ainda tem questão de ser uma dor crônica Uhum. que se agudiza também em alguns momentos. Existe a dor crônica agudizada, Sim. né? Existe a dor crônica, aquela coisinha que fica tem ali, que a Sim. pessoa está acostumada, né? E Acostuma com que a é dor, né, que a horrível, gente diz. mas de um momento ela agudiza, né? Quando você usa aquela estrutura demais. Então a dor é a própria doença. Entendi. Mas uma coisa ficou muito clara com o trabalho de Pilates, o trabalho em cima dos princípios do método, os princípios da organização biomecânica, com sensibilidade, com tato, com delicadeza, com levar a pessoa a ter uma experiência positiva de movimento. Uma coisa que ficou muito clara é que muitas pessoas que eram consideradas crônicas, elas não são mais, elas não têm mais carteirinha de paciente crônico. Sim. Porque o que ela tinha uma maus hábitos de vida. E ele fala disso, Joseph Pilates lá. Sim. Né? Fala muito. Então, não basta só você ir para a aula de Pilates, você tem que mudar seu estilo de vida. Isso aí. Né? Então, assim, hoje, em um determinado momento, como eu não passei bem, a minha médica, ela falou, você precisa ir, você precisa não ir, assim, não pegar em tela, você precisa descansar, porque puxou a corda demais. A outra aluna, uma paciente, aluna minha, muito querida, me disse, olha, acho que você está cansada demais, você passou um pouco da linha, né, do que né, me chamou a atenção. Então, assim, às vezes a gente está pregando também uma coisa e não faz pela gente, por conta de alguma necessidade, algum objetivo que a gente queira, e etc. Mas, assim, se a gente continua dessa forma, a gente vai continuar tendo ansiedade, continuar tendo depressão, continuar tendo insônia, continuar tendo dor. E dor tem uma espiral descendente, porque quanto mais você tem dor, mais os seus mapas, né, o cérebro, a plasticidade, ela vai se conectando com fazendo aquele desenho de dor. Então, o que acontece? Você fica muito mais susceptível, sabe? E vira mesmo, aí a dor vira a própria doença. É para você quebrar esse ciclo, realmente é uma mudança de hábitos assim muito, como eu posso dizer a você, é um enfrentamento que você tem que estabelecer de mudança de vida, né? Um enfrentamento assim com você mesmo, dizer não para isso, eu não vou fazer, né? Eu não vou comer caruru no domingo. Eu adoro caru, mas eu não vou, porque meu trânsito intestinal não tá legal. Entendeu? Sim. Então, isso me prende, isso me deixa assim, isso me faz, sabe? Então, abdicar de algumas coisas e buscar outras coisas também. Que era o que Joseph falava já da questão do equilíbrio. Que é resgatar isso. Eu não estou falando nada que não seja dentro da filosofia dele. Claro, tudo dentro da filosofia. Até porque eu acredito que, inclusive, a filosofia dele
é uma coisa atual até hoje, e ela sempre vai ser atual, Impressionante. porque é um desafio humano manter esse equilíbrio, né? Se Sim, manter nesse equilíbrio. é. Obviamente que a gente sabe que os últimos tempos, estudos, pesquisas e resultados, né? Porque também não adianta pesquisar e não ter o resultado, Sim, né? E ter realmente a sim, sim, comprovação sim. científica disso, a gente consegue entender o quanto o movimento cura, né? O quanto a gente tem Sim, de pessoas que estão melhorando, que estão tendo vidas diferenciadas em virtude de terem aprendido ou então ter se dado a oportunidade de vivenciar um Pilates, né? Mas o exatamente. que realmente eu acredito que a Selma quer trazer aqui é que quem está aqui, que daqui a pouco conhece um pouco do Pilates, precisa procurar profissionais que estudem, que pesquisem, que Exatamente. façam, né? E uma das coisas que ela fala é que muitas vezes o próprio profissional ele precisa saber e vivenciar aquilo que ele ensina, né? Eu Sim, sempre digo, a pessoa que faz aquilo que ensina, ela além de ter a teoria, ela tem a prática, ela tem o que não está nos livros, né? Ela tem a vivência naquilo e isso ajuda. O momento que tu vai ensinar um movimento um paciente, uma criança, tu precisa sentir o que ele vai sentir e aí se torna mais efetivo o ensino para aquela pessoa, né? Então, sim, o sim. que a Você Selma está aprende com trazendo, ele, porque ele lhe isso, o dá que a Selma está feedback trazendo é também. que nós e vocês que estão aí como pessoas que trabalham ou que buscam, né, profissionais, vejam realmente quem são as pessoas que estão lhe ensinando, quanto de ensino ela tem, quanto de estudo ela tem, se ela realmente fez cursos que dão essa base, se ela realmente está sempre buscando, se ela está fazendo formações, se ela está indo em congressos, né? Isso é estar se atualizando e sempre aprendendo, porque a gente nunca sabe tudo, né? Tenho certeza que a Selma trabalha com Pilates há mais de 30 anos e mesmo assim ela está sempre estudando e buscando, Claro, né? E com terminando um certeza. mestrado e indo no congresso onde a gente realmente se encontrou no Para nunca. simpósio, onde a gente O teve a negócio tem oportunidade perna. de. E isso, a gente precisa estar realmente aprendendo cada vez mais. Então, isso faz com que a gente possa, né? E o nosso principal motivo de estar trazendo uma pessoa como a Selma, com tanta bagagem, gente, quando a gente conversa com uma pessoa e ela abre tantos leques dentro da cabeça dela, que é o que a Selma veio falando, né? Então, muitas vezes, ela sabe tanto que ela vai para um lado, depois ela tem que puxar ela de volta. Calma, vem para cá. Porque é muita É experiência, muita muito tempo de coisa, vivências, né? Então, muita o coisa. que, o que realmente faz sentido, né? E o que eu acho que é importante a gente trazer aqui, que é o objetivo da live, é trazer para vocês o que realmente é Pilates, o que realmente tem que ser entendível, o que realmente vocês, como alunos, pacientes, ou até mesmo para mim, né, que são pais de crianças, têm que buscar são profissionais que realmente estão fazendo um bom trabalho e realmente apresentam isso, né? Porque isso é o que realmente Joseph já dizia, né? O corpo que está à tua frente, quem está na sua frente é quem eu tenho que educar, é quem eu tenho que ajudar. E não simplesmente, né? Que eu acho que é uma das coisas que também a Selma vem falando, né? Pegar uma linha isolada e seguir aquilo sem questionar ou sem olhar, né? Então, a gente sabe que Joseph foi um visionário, ele foi uma pessoa incrível que mudou a vida de milhões de pessoas pela sua metodologia. E a gente sabe que se ele tivesse vivo, né? Com certeza ele iria estar aprimorando o seu método, né? Claro, Ele iria estar melhorando, porque a gente sempre melhora na nossa vida. Não tem como não melhorar e achar que tá bom assim, né? Então, eu sim. acho que isso também é um alerta que fica para nós, como profissionais que estejam aqui, pessoas, né, que estejam aqui até para aprender um pouquinho mais da importância do método no Brasil. E o quanto isso foi importante, eu posso dizer que agradeço em nome de todos, né? A vocês que foram as primeiras pessoas que acreditaram nisso e que, inclusive, não mediram esforços de atravessar o Brasil ensinando essa metodologia, levando essa metodologia do Pilates para tantos profissionais, né? E mudando a vida de todos, né? Eu sempre digo que eu fui conquistada pelo Pilates, né? E depois acabei, né, sendo desafiada a fazer algo em virtude das crianças. Mas a primeira conquista foi com a metodologia que me conquistou. O momento que eu entendi
a premissa dele, os valores que ele acreditava, era muito similar às coisas que eu acreditava também. Então fez sentido. E a gente Sim. via e vê que a pessoa que é praticante, a pessoa que aprende essa metodologia, quanto antes ela muda a sua vida, né? Ela realmente tem uma outra vida lá na frente. Exatamente. E assim, e, como você ensina Pilates e você nunca leu o Retorno à Vida através da Contrologia, né? Como você não, o que ele escreveu, a sua saúde, como ensinar Pilates sem ter lido isso, foi o que ele deixou escrito, sabe? Porque as outras coisas, a biografia sobre a vida dele, sobre o que se fala por aí, né? Você sabe que cada pessoa que conta uma história, conta a história, a mesma história aumenta o ponto, né? Cada um conta o ponto e aumenta um ponto. Então, assim, mas o que ele deixou é a base de tudo. Por isso, quando você pergunta que esses princípios, eu digo que eles norteiam outros métodos também, que são princípios de organização biomecânica. Então, eles norteiam outros métodos. Ele não é exclusivo de Pilates, baixar os ombros. Não, inclusive são fundamentais, né? Não é? São fundamentais, inclusive. Entende? Então, assim, ainda tem uma história que eu não contei para você, menina. Eu não peguei a época que a gente... volta para os anos 90. Eu não peguei a época que Sean Gallagher, né, patenteou o nome Pilates e que a gente não podia usar Pilates. Não a gente acredito. Não podia usar o nome Pilates, não. Não, era body control, sabe? Se não podia nos Estados Unidos falar. Então, depois de 11 anos que se conseguiu usar o nome Pilates, porque nos Estados Unidos ele patenteou. Aqui a gente até falava assim, mas assim, nas apostilas que vinham dos Estados Unidos, não podia usar. Não, era balance body, era coisas assim, entendeu? Os nomes, body control, coisa assim, né? Porque não podia falar, porque ele tinha patenteado. Então a gente pegou esse período, que foi o período que não podia falar, né? Sim. E que depois que perdeu a causa, né? Hoje, inclusive, ele está no estúdio, ele está no Instagram. Ele tem um estúdio que ele parece que comprou um dos estúdios ou alguma coisa de Joseph Pilates, e ele está assim, eu acho que reformando para visitação. Eu não sei se foi o estúdio da Quinta Avenida ou se foi o local onde ele criava, tipo assim, marcenaria, essas coisas, né, os equipamentos dele e etc. Não sei exatamente, né? Mas ele está aí agora nessa empreitada e vai aí contribuir para todo mundo que puder ir para os Estados Unidos para poder visitar, né? Então, assim, eu quero falar para você, a gente tem um cara chamado Alisson Medina, que ele é uma pessoa bem interessante, assim, porque ele tem tudo de Joseph Pilates. Aquele menino se enlouqueceu por Joseph. Que ele hoje, um dia a gente vai marcar alguma coisa com ele. Ele hoje é simplesmente uma pessoa que tem tudo de Joseph Pilates, os livros, as coisas. Menina, e ele é uma pessoa boníssima, uma pessoa acessível demais, querida demais, e tem a obra de Joseph Pilates. Só para ficar claro, Alice trouxe, foi trazendo as pessoas, trouxe Brent, foi o primeiro curso assim, e depois a gente começou a educação em 2001. Tá? A certificação internacional da gente, que tinha essa certificação internacional, foi em 98, acho que 98 ou 99, né? E a gente estudou e correu muito atrás para poder pegar as ideias do postar, primeiro acompanhando o Brent nos cursos, depois sozinhos, né? Mas lembre que a gente tem em 94 a entrada de Romana, de Nélia aqui, junto com as pessoas que eu citei, né? Cecília Panelli, Ana Tota, sim, a Nélia, e entrou também o Physical Mind com a Inélia Garcia do clássico, né, Idade Romana, e
a Elane de Marcondes, de Eve Gentry, né? A gente teve... Bom, isso aí são os anos 90. Então, assim, a gente entrou, mas, assim, como a empresa era muito forte, a gente entrou muito bem no mercado. Então, a gente espalhou muito, 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 muito. Eram vários educadores. Eu poderia citar aqui educadores incríveis, incríveis, estudiosíssimos, sabe? Fantásticos, sabe? Assim, cada um com uma formação e com uma coisa para acrescentar, né? Tinha uma parte teórica linda que Rízia, Taíra davam, sabe? Márcia Santiago, que já fez a passagem, né? Que dava antes de você começar a aprender. A teoria tipo assim, antes da prática. Vinha antes. Aí falava-se sobre os princípios da Polestar, né? Alongamento axial. Ele que trouxe primeiro essas coisas de ciência. Alongamento axial e controle de centro, né? Controle de centro, articulação de coluna, organização da cabeça, pescoço e ombro, descarga de peso nas extremidades superiores e inferiores, integração de movimento. Então, cada coisa dessa tinha um capítulo biomecânico que eram 2 ou 3 dias de vivência. Nossa! 3 ou 3 dias de vivência, sim. Você fazia, você via a biomecânica toda, tudo direitinho, e depois você ia para a prática, né? Depois você ia para uma prática básica, para uma prática básica, para uma prática assim, porque assim, justificava. Não ficava sem justificativa. Agora, eu quero dizer para você que eu fiz também cursos do clássico, né? Fiz seminários. E, assim, tem gente muito boa também. E eu peguei uma pessoa também muito bacana, muito clara, e que tem também um encadeamento, não é uma pessoa que eu sou Pilates clássico, por aí. Não, a pessoa, ela pensa, ela tem um encadeamento de coisas e tudo. Assim como a Elane de Marcondes com a Physical Mind, né, essa coisa do engagement, né, que é essa coisa de ativação da musculatura que vai fazer o embrace, né, no seu tronco. Então, assim, essas coisas estavam também nascendo aí, né, nessa época. Mas a gente estava em ação. Eu pude contar a minha história, porque como eu não sei, eu sei um pouco das outras pessoas, mas como eu sou eu falando, eu acho melhor eu falar de mim, da minha história, da história de como as coisas aconteceram, porque eu acho que fica mais redondo e mais verdadeiro do que eu falar da vida das outras pessoas, né? Mas eu quero pontuar que elas estavam começando a correr atrás, Entendi. Então, assim, também não estavam juntos, estavam correndo atrás. Sim, estavam praticamente fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua parte. Sim. Mas me diz uma coisa, a gente está praticamente já chegando, já passamos de 1 hora de live, que é bastante coisa para falar, né? Ai, meu Deus, a gente tem que dividir por etapas, porque senão... Não, mas tudo bem, não vai faltar oportunidade, a gente fez essa vai primeira experiência. Organizar, né? Depois o pessoal vai escrevendo aqui abaixo também da própria live, que achou, quais dúvidas que ficaram, que a gente pode daqui a pouco fazer uma nova live, conversar, enfim. Eu acho que tem muito que ser dito, né? Isso é muito de informações para todas as áreas, né? Tanto para quem é praticante saber o que escolher realmente e saber quem são os profissionais que buscam, né, tudo isso. Mas para finalizar a nossa live aqui, e a gente daqui a pouco fazer uma nova, mas precisamos encerrar essa, existe alguma coisa, alguma curiosidade, algo que tu saiba, que agregue, né? Óbvio que a ideia é trazer uma curiosidade que seja positiva, né? Alguma coisa do Joseph que daqui a pouco ninguém fala, ou ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem, que seja algo que quem está na live hoje vai dizer, eu fiquei sabendo de uma coisa que só quem estava na live sabe. Olha, tem 2 coisas que eu me lembrei agora, que ele, na verdade, tinha um quartinho que ele levava as pessoas que tinham dores para esse quartinho. Então, sempre que algum fisioterapeuta pergunta em curso, ou pergunta em algum evento que eu estou, eu digo, gente, tinha um quartinho. Então, o quartinho era o lugar onde ele cuidava das pessoas, sabe lá o que era que ele fazia. Mas ele cuidava das pessoas antes,
né, das pessoas que tinham dores. Isso daí é uma conversa que é uma coisa que eu acho que é super curiosa. A outra Uhum. coisa é que o Ron Fletcher, em algum momento, ele diz que Joseph Pilates, às vezes, depois da aula, obrigava a tomar banho com bucha para estimular, né, o sangue, a oxigenação. Depois da aula ele obrigava a isso. Pelo menos o Ron, eu ouvi isso, né? Que o Ron Sim. falou, o Ron Fletcher, E o pessoal né? que conviveu com ele, como é que era o temperamento de Joseph, sim? Como é que ele era? Uma pessoa Não, alemão, alemão alemoa, mesmo, alemoa, firme. alemoa, Clara mais dócil, Clara Pilates mais dócil, a gente não pode esquecer Sim. dela, né? Mais dócil, né? Fez algumas modificações, adocicou mais a coisa, né? A Para Clara, que a esposa de ele, Joseph, né? Ele era ela mais firme, né? adocicou, a A gente esposa dele. vê vídeos antigos, inclusive, né, dele forçando as pessoas, né, exigindo. Mas olhe, preste atenção, Ah, esse tipo de treinamento, se você olhar o Fashion Fitness, uhum, hoje em dia o Fashion Fitness todo disseta isso, uhum. essa coisa dessas etapas, e tem exercícios, Que são alongamento ativo, sim. que você tem que balançar. Uhum. Então, ele utilizava muitas coisas nesse sentido, assim, que muito parecido com o Fashion Fitness. Impressionante, principalmente quando ele trabalhava com companhias de dança, Uhum. que ele trabalhava no chão, né, o repertório de chão dele, que ele tem um repertório original de chão, né? E você vê também ele fazendo os bounces, né, para estimular, para carregar tendão, né, aquela corridinha que ele dá. Então, assim, para a gente que vai estudando, você vai conseguindo ver o que hoje em Conectando. dia conecta completamente, Uhum. conecta completamente, né? Assim como essa história que, tipo assim, as pessoas falam em músculo transverso abdominal, poxa, o Rhodes só falou em transverso abdominal, nada disso, vocês não leram ele direito. Ele, inclusive, falou sobre a importância da estabilização, falou transverso abdominal, e seus sinergistas, músculos antagonistas também. Ele fazia uma leitura muito Uhum. bonita mesmo da estabilização do tronco, no sentido assim de tronco parado para quem tem problema na espinha, né? Que Sim. tem problema na coluna. Então você não pode articular aquela área que está Então, Lesionada. quais são os exercícios desse repertório daqui que tem estabilização do tronco, né? Para pessoas que têm problema na. Então, são esses. Então, está fora da ordem do Return to Life, do retorno à vida, que é o trabalho dele de chão. Uhum. Tá, então você vai fazer um pré-pilates, né? Bem feito, ou com assistência de molas, Uhum. ou porque você vai ter que fazer tudo para que aquela pessoa não se sinta mal, ela tem que se sentir bem ali naquele baseado na filosofia, ela tem que ser bem tratada, ela tem que se reconhecer, ela tem que ser levada à tarefa de se perceber como pessoa, Uhum. se apropriar do próprio corpo. É esquisito, todo mundo é apropriado do próprio corpo em algum nível, Você vai mas ter que assim, da sua autoconhecer, né? presença, né? Da sua Sim, postura perante a vida, né? De sim. como você anda, de como você, né? Então, eu acho que ele deixou uma filosofia muito linda. As pessoas deveriam ler mais, sabe? Porque eu acho que dali. As pessoas hoje em dia não fazem nem curso. Elas compram equipamento e elas fazem. Aí um final de semana, sabe? Uhum. Aí no mercado você fica parecido com todo mundo. Aí quando você diz seu preço, a pessoa diz eu vou ali. Eu digo, não, vá com Deus. Vai com Deus, porque depois você vai voltar, né? Sim. Provavelmente Aham. você vai voltar. Se você não for ficar encantado pela belezinha da menina Aham. nova, ou do, enfim, aquela coisa, né? Não desfazendo de nada disso, porque faz parte do contexto, inclusive no Brasil, essa coisa de estética, né, que é Sim. muito forte, no mundo inteiro, né? A gente Uhum. sabe disso. Mas, assim, tem gente que prefere, pô, quer trabalhar com uma pessoa mais nova, que é mais criativa, que faz mais isso, mais aquilo, que não faz o Pilates, mas que, como é que diz? Me deixa feliz. E diz que é Pilates.
está tudo certo. E não estudou nada. É verdade. Nada. Tem Olha, tem muita gente que diz assim, eu faço tipo Pilates, né? Então, quando a pois pessoa já vem com é. tipo Pilates, é porque realmente não é É igual Pilates. você fazer o balé fitness. Todos nós sabemos que o balé fitness ele foi uma coisa que foi criada para as pessoas que não fizeram balé, para adultos, ou para as pessoas que já fizeram e que não estão fazendo mais, para que malhem o corpo, Outro né? Porque o objetivo. balé é uma atividade intensa, mas assim, se você for numa aula de balé séria, você vai ter a sequência correta dela, os princípios corretos dela. Então Vale. você vai ter o precalian, você vai ter o plié, você vai ter o tandi, você vai ter o glissé, né? Que tem o warm-up antes, né? Do plié. Enfim, aí vai, né? Aí vai depois o rondejant, depois o fundi, o Sim, frappé. quem é da Aí... área da dança vai entender o que exatamente, a tem uma Selma tá falando aqui. sequência de coisas, sabe? E Aham, você não modifica aquilo. Se você não puder fazer aquela aula, você não vai fazer. A entendi. aula é assim. Tem a Uhum. básica, tem a intermediária e tem a avançada. Você entra, eu sempre que volto, assim, a fazer aula de balé, eu ouço a Clara Pilates. Ela dizia assim, às vezes quando o Ron Flex se perdia Uhum. por algum motivo, ela dizia, Ron, volta para o seu ABC. Volta pro início, né? Volta para o início. Então, quando eu vou fazer minha aula, eu vou primeiro para a aula básica. Uhum. Aí É o depois, minha início. filha, eu vou fluir aí com outras coisas, porque o básico que É. me dá essa conexão, essa coisa. Aham. Se não me der isso, se eu não tiver isso, eu não me sinto também no Pilates assim. Às Entendi. vezes eu vou num seminário, eu estou tão desconectada, né, que parece que eu preciso daquela aula mais básica para me estruturar mais para poder fazer, né? Entendi. Assim, então a gente sempre tem que voltar para o ABC. E o ABC é o Return to Life, é o Real Health, que é a filosofia dele, Que né? é É o um que tem estudo, nos livros, é o que inclusive, tem no livro dele, que Cecília Panelli, ela traduziu, ela é Uhum. minha amiga, ela traduziu, certo? Para o Brasil, certo? Quando ela estava lá nos Estados Unidos, fechando a coisa romana, ela fez essa tradução. Eu tenho o livro, Então, inclusive. sim, tem que ter. Tem que Aqui, ter. ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tenho ele aqui, ó. Exatamente. Olha. Exatamente. Ó, Minha inclusive, filha, ó, aqui, quantas marcações que pois tem é, de quem estuda. quem dá aula de Pilates e não leu isso, a gente está fazendo o quê? É verdade. Né? É Tá fazendo o quê? verdade. Bem Tudo isso, né, bem, Selma? que tudo muda, que tudo tem uma, né? Que tem tudo é móvel, mas assim, pô, tá se afastando demais da coisa, sabe? Tem umas coisas assim que eu olho, faço, poxa, é a exigência do mercado, é a exigência do mercado. E quando você dá uma aula substancial para uma pessoa com específica, a pessoa faz, poxa, nunca fiz isso aqui. Eu já fiz Pilates não sei quantas vezes, com não sei quantas pessoas, e não senti isso aqui. Eu não sabia disso. Eu não Uhum. sabia. E a respiração mesmo, esse aumento de volume e capacidade pulmonar, esse scooping, sabe? Essa ativação da musculatura de baixo para cima que faz esse efeito hidráulico. Isso é ciência, É isso isso é... mesmo. Cara, mas a intenção de você estar maior, né? De criar espaço, gerar refinamento no corpo. Onde dá espaço, há refinamento, cara. É, ela Onde você cuidando, não né? tem, você não move. Se você É tiver, isso você não aí. move com liberdade. Você está aqui, você tem tudo mais separado, sabe? Mais organizado para você poder se espalhar no mundo. Que legal. Bom, Selma, infelizmente eu vou ter que ir para o encerramento dessa live, mas eu tenho Sim, certeza que o pessoal adorou. Foi um prazer estar contigo aqui, ah, bebendo de toda essa fonte, de todo esse tempo de Pilates do Brasil, de fora, de estudo, de aplicação, de treinamentos, de vivência, né? sim. A gente tem realmente essa oportunidade de poder trazer para as pessoas que assistiram e quem não assistiu agora e pegou no final, assistam, tá? Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês, vocês vão entender o que realmente a gente quis trazer para vocês, da importância de entender da onde começou o Pilates, qual era o objetivo, né? O que Joseph queria, o que realmente ele entende, e obviamente que
Eu ia fazer outras perguntas, mas eu acho que pelo tempo que a gente vem aqui já fazendo, a gente vai deixar para uma próxima Não, a live, gente vai né? fazer uma outra, A com gente certeza. Eu vai também vou fazer te uma convidar, outra, porque eu né? quero saber aí desse Pilates Kid maravilhoso, dessa metodologia linda que você apresentou lá no Crefito, lá em São Paulo, certo? Eu vou Com querer certeza. também saber muitas coisas que eu não tive oportunidade, porque eu também estava para palestrar, então não tive oportunidade de Aham. ir, mas já vi que foi lindo e maravilhoso. Foi lindo, foi super Foi bem muito bom, né? aceito, foi muito bom, né? Que você tem realmente um conteúdo muito fincada, muito aterrada, né? Tem ground, né? Tem esse aterramento, tem esse entendimento do que você está fazendo, essa preocupação, esse refinamento, né? De ver o brilho no olhar quando você fala de criança, né? Como você fala de educar, quando você fala de pilates. Então, assim, você é um espelho assim que reflete isso de uma forma muito linda. Então, muito obrigada também, foi um prazer enorme e eu me sinto honrada e grata Ah, por eu que isso. agradeço, inclusive, obrigado, né? A gente realmente disse que a gente vai trazer nessa oportunidade de mostrar para as pessoas a importância de cada área, né? Do quanto o Pilates ele mudou o mundo, impactou e impactou as nossas vidas e com certeza nós impactamos vidas de outras pessoas. Então, quando a gente se dá conta do quanto a gente pode agregar a outras pessoas, é ainda maior. Então, eu não tenho dúvida que a gente tem assunto para conversar e para trazer para o pessoal aqui. Então, nós ficamos aqui o nosso comprometimento, né? Vamos jurar aqui de dedinho, Vamos como jurar diz as minhas de crianças, dedinho. jurar de dedinho, que a gente volta, né, para falar daqui a pouco um pouco mais profundo sobre a questão do Pilates Kids e a Selma também com outros assuntos que ela domina demais, inclusive que é as linhas de trabalho dela. Eu pedi para ela falar um pouco mais hoje, né? Principalmente nessa questão do início, para que a gente pudesse iniciar do início, né? Afinal de contas, a ideia é Iniciar do trazer do início. início. E dali a gente seguir com algumas coisas que façam sentido para todos vocês, principalmente, tá bom? Selma, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado Obrigada a pela você. generosidade, obrigado por compartilhar com tanto afinco, né? Tudo isso. E a gente vê no teu falar, na tua defesa do quanto isso é importante e que é parte da tua própria vida, né? Da Sim, dedicação de anos, no cultivo de tanto tempo sobre isso, né? Onde, para quem não sim, sabe, a Selma aqui foi e espalhou para o Brasil inteiro, formou milhares de pessoas, né? muitas E pessoas. depois, por um momento, né? Eu sei disso que a gente acabou conversando, mas um momento familiar, ela precisou ir para a base, né? Voltar um pouco, a ajudar as pessoas que realmente precisavam mais dela, e agora ela está aí de novo, né? Sim, Para sim, ajudar ainda mais o povo brasileiro e ajudar ainda mais profissionais a levar o que eu digo que é o verdadeiro Pilates, né? Que realmente faz sim. sentido e que dá impacto. Então, um beijo Um grande, uma boa beijo, muito noite. obrigada. Uma boa Vou noite, deixar boa noite. gravada Obrigada a essa live todos. para quem puder assistir, depois tu compartilha também aí nas tuas redes. Tá E bom, para quem gostou, né, depois deixa um comentário, deixa alguma coisa, encaminha para as pessoas também que tenho certeza que vai agregar para muita gente. tá certo, minha Certo? Então, querida. Obrigada. um beijo grande. Até a Beijo, próxima. obrigada. Até a Tchau, próxima. tchau, gente. Tchau, minha linda. Beijo. Beijo.